2, 3, 1. Gente, boa tarde para todos, obrigado pela presença de todos. Começamos agora, obrigado, Rabachini, mais uma vez aqui contribuindo com o SINAPRO, a gente levar conhecimento e debater os temas principais para as nossas vidas profissionais, para as nossas empresas, para as nossas agências, para os nossos trabalhos. Eu agradeço aí, eu sou o vice-presidente do SINAPRO, o Roberto é o presidente atual, já fui presidente, e o Roberto agora com uma nova missão aí, que é falar sobre diversidade, sobre relações de trabalho e relações humanas dentro do processo todo, seja das agências, seja da indústria da comunicação como um todo. Agradeço também a presença de todos do SINAPRO, que fazem parte do SINAPRO, dos colaboradores diretamente e também das pessoas que trabalham diretamente com o SINAPRO. Obrigado pela presença de vocês. Espero que, mais uma vez, esse conteúdo fique na memória de vocês e logicamente, que depois para colocar em prática muito que a gente aprende aqui. Obrigado, Rabachini. Obrigado de novo. Boa apresentação para vocês. Para você e para vocês. Opa. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de agradecer. É uma honra estar aqui, ajudando, compartilhando um pouco do meu conhecimento, mas muitos deles foram adquiridos junto com vocês, né, junto com os financeiros das agências, agradecendo ao Roberto, agradecendo ao Dudu, agradecendo a equipe toda da Lourdes, com todo o carinho, todo o acolhimento que eu sou recebido. Só tenho a agradecer, é uma honra estar fazendo parte desse momento do SINAPRO, né? O SINAPRO está fazendo 80 anos, a gente está fazendo, eu fiz até uma apresentação assim, meio comemorativa, para a gente aproveitar e celebrar esses 80 anos, porque é um momento especial, não é todo dia que um sindicato forte, né, como o SINAPRO, faz 80 anos. Então, faz parte de toda a história da publicidade e da comunicação do país. E eu gostaria de falar um pouco da apresentação, vou começar abrindo a apresentação aqui e a gente vai falando um pouco sobre ela também. Trazendo para vocês com bastante carinho, né, essa apresentação comemorativa também. É uma apresentação... antes de começar a falar dela, eu gostaria de dar só um passinho à frente, antes da gente falar sobre a apresentação, falar sobre a que aconteceu há uma semana e meia atrás, dia 17, do Felipe e da Gabriela, sobre diversidade e inclusão nas agências. Foi eu não consegui assistir no horário, mas eu assisti depois no YouTube, e é uma apresentação maravilhosa, uma apresentação rica, na vanguarda, né? E em vários sentidos, tanto em conceitos quanto em inovação de apresentação, né? Subiu muito a barra depois dessa apresentação, foi muito bacana, e como eles demonstram que a agência só tem a ganhar com a diversidade e a inclusão nas agências. É maravilhosa, então eu sugiro para vocês assistirem, tá? Quem puder, está no YouTube do SINAPRO, é fantástica. Bom, continuando aqui, né, falando sobre a precificação lucrativa e planejada. O que eu queria trazer para vocês é algo assim um pouco bem disruptivo, no sentido de abrir mesmo as informações financeiras, algo preventivo, algo
eu fico muito feliz quando uma agência me chama para eu ajudar, para eu cuidar da assessoria, né? Ou o financeiro me chama para ajudar ele, ou a própria agência me chama. E isso vai acontecendo naturalmente. Só que hoje eu quis trazer algo que evitasse determinados problemas, né? O que eu gostaria que meus clientes soubessem há 10 anos atrás, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho de história, vai avançar um pouquinho no tempo para justamente evitar alguns problemas e, ao mesmo tempo, vai falar sobre coisas presentes, sobre o que a gente pode fazer no presente já para resolver e o que a gente pode mudar de certos conceitos que eu aprendi nas grandes agências, de como a gente dominar essa parte de precificação planejada, tá? Então, a gente vai falar sobre várias informações bacanas e eu quero que vocês aproveitem. Lógico, eu não sou o dono da razão, sei que não se aplica, de repente, a todas as agências, mas eu tentei fazer de uma forma que tivesse essa abrangência maior, que essa palestra, essas informações chegassem no maior número de agências e que as agências pudessem se identificar bastante, tá? É algo assim, é como se fosse um workshop, essa palestra, vou passar as informações, no final a gente vai abrir para perguntas, podem ir anotando as perguntas, algumas eu vou respondendo durante o caminho, mas aquelas perguntas ou até sugestões para a gente melhorar ou complementar para todo mundo aqui continuar aprendendo e somando o nosso conhecimento, né? Vocês podem falar no final e a gente só tem a ganhar. A nossa união aqui de pautas, de conceitos sobre precificação lucrativa, a gente vamos explorar aqui, vamos desenvolver para que essa parte nas agências esteja bem resolvida e ajude em vários sentidos, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Qual vai ser a agenda da apresentação? Primeiro, eu vou falar uma breve apresentação, quem somos. Segundo, apresentação e método. Terceiro, curso e parceria. E vão ser esses 3 itens. Então, rapidamente, quem somos, né? Uma rápida apresentação minha, Anderson Rabachini, trabalhei durante 15 anos nas agências dos maiores grupos de comunicação do mundo, WPP, IPG, Publicis. A minha escolinha, a minha base é financeira, ciências contábeis, sou contador também, mas eu avancei como um executivo financeiro, um CFO dentro das agências, e mudou completamente a minha visão, né? Já estamos há 7 anos com a MGR, Inteligência Financeira, ajudando bastante agências novas e tradicionais também, e graças a Deus dando tudo certo. Atualmente temos, há mais de 3 anos, a parceria com o Sinapro. Eu já tinha essa parceria igual vocês antes de abrir a MGR, né? Eu já tinha, estando dentro dessas agências, eu já tinha, durante esses 15 anos, vai somar essa parceria, mais de 20 anos, que eu tenho com o Sinapro, que me ajudava quando eu estava nas agências. Hoje a gente também continua essa parceria, né? Como um consultor do Sinapro. Ao mesmo tempo, continuamos com os trabalhos de cursos, palestras, podcasts, eventos que eu vou participando e vou divulgando as técnicas que eu aprendi nos grandes grupos. Bom, e agora vamos para a palestra, né? Palestra, precificação lucrativa e planejada. Por que lucrativa e planejada, né? A gente vai dissecar esse tema, vai falar bastante sobre a lucratividade dela, como ela pode dar o tom do lucro nas agências e como ela pode ser planejada também, tá? Então, é um desafio para as agências, né? Qual é o desafio para as agências? A cada 10 agências, 9 estão com lucro muito baixo. Quando eu falo lucro muito baixo, é a partir de 1 dígito só o lucro, tá?
O que eu vejo muito por aí em contato com as agências, e colegas também comentando, é que tem mês que não está bom, tem mês que está bom, tem mês que não está, e no resumo do ano dá um lucro muito baixo. Então, a gente é algo que a gente precisa se desenvolver ainda, é algo crônico nas agências e que a gente precisa atacar esse problema por várias frentes. Hoje a gente vai atacar pela precificação, mas existem outras frentes para resolver esse problema. Mas aqui eu vou trazer algo e eu quero... se vocês tiverem algo para acrescentar, como eu falei, no final, vocês acrescentam para a gente virar mesmo esse jogo, para cada vez mais o nosso segmento estar forte, né? Por quê? Porque é algo crônico que está acontecendo e a gente precisa melhorar, e muitas agências conseguem melhorar isso. Tem um caminho, tá? Então, estou mostrando aqui o foguete, que a gente vai aparecer em vários momentos da nossa apresentação. Então, ele está meio que andando de lado, ele é um termômetro ali, dando um pouquinho da nossa apresentação em relação ao lucro. Então, o lucro está muito baixo, ele está voando, meio que de lado, não está subindo, né? Então, é isso que a gente precisa observar. Por onde começar, né? Então, por onde começar a gente resolver essa questão, né? Vamos pelo início. O início vai nos ajudar a ter uma consciência um pouco do que está acontecendo. Início da precificação nas agências. Então, eu vou trazer aqui brevemente qual que é a base da nossa precificação. A base da nossa precificação, primeiro, é a mão de obra direta. Aqui, é contratada para atender de frente com o cliente. Aqui, vai atender diretamente o cliente. A segunda é o overhead. É tudo aquilo que fica para dando suporte para a mão de obra direta acontecer. São as despesas indiretas, são até a mão de obra indireta, e são as despesas administrativas. E temos o lucro. O lucro é calculado também em cima de todo esse valor, né, do que é passado, vendido para o cliente, está na sequência de uma lógica, de uma precificação. Então, primeiro vai a mão de obra direta, depois o overhead, depois o lucro, aí, por último, os impostos, para não dar problema, e a soma desses 4 itens básicos, a gente tem o preço final, né? Não estou considerando terceiro, não estou considerando mídia, porque o foco aqui é mais no único dinheiro que fica com a agência, que é a receita. Não é produção, não é mídia, né? Então, a gente vai focar nessa parte, que é o que fica com a agência. E aqui o início da precificação. Vamos falar sobre a primeira precificação que acontece nas agências. Então, vamos imaginar que é uma agência iniciando, né? A primeira precificação dessa agência. Então, isso acontece entre a primeira e o quarto cliente, aí só tem um sócio ou 2, e a receita, qual que é o objetivo da receita? É só, a gente viu 4 pilares, mas aqui, nesse cenário, é basicamente só para pagar a mão de obra direta e os impostos. Não é pensado em outra coisa. É só para, pelo menos, ter a remuneração do sócio, no caso, né? Não ter nem funcionário. Aí, quando a agência vai para a segunda precificação, modelo de precificação, é porque ela já está, já cresceu um pouquinho, ela já está de 5 a 10 clientes, aí tem 1 ou 2 sócios, com 2 funcionários, né? Aí tem pouco overhead, mas começando a ter overhead, né? A receita é só para pagar os sócios, continua, para pagar os sócios, funcionário, impostos, né? Não é pensado em outras coisas. Não é pensado, por exemplo, no overhead ainda. Na precificação não é pensado. E muito menos em lucro, né? Então, a gente começa a perceber essa cultura, né, de a gente não fazer diferente, mas fazer conforme o que está ali visível e cobrar só o que está visível para a gente cobrar, né? E aí vamos para a terceira, a agência cresceu, a agência passou um tempo, e aí vamos para a terceira precificação, que ela já está com 11 a 30 clientes, tem os sócios, tem 12 funcionários, então ela já tem um escritório físico, ou ela já está no cowork, ou no virtual, né, igual uma plataforma virtual,
uma realidade ali, uma plataforma de realidade aumentada, uma plataforma que eu já vi agências tendo, que é uma plataforma que monta o escritório virtual e todo mundo trabalha ali, mesmo que remoto, mas tem um custo para isso, né? Então, já começa a criar um pouco de overhead. E a receita, o que acontece? A receita começa, aí a precificação é completa, a receita é para pagar a mão de obra direta, para pagar o overhead, a estrutura, os impostos e o lucro também. Aí começa-se a fechar os 4 itens, já começa a pensar nos 4 itens, né? Da estrutura de verdade, porque ela já está um pouquinho grande. E aí começa a acontecer um outro fator, que é a transição dos sócios da mão de obra direta para o overhead. Os sócios, eles começam a deixar de ficar na linha de frente, atendendo o cliente, e começam a ir para os bastidores, no sentido de fazer tudo acontecer, e ele ajudar ali a equipe a acontecer, né? E essa transição que precisa de uma observação, né? Que a gente vai falar já na sequência. Então, a precificação completa e ela tem os 4 pilares. Ótimo, isso é maravilhoso. Ela conseguiu se adaptar e ela viu a necessidade de ter lucro, de pagar o overhead, né? Mas vamos seguindo. Aí a gente vai olhar agora qual que é o cenário atual da agência. Já que ela tem 30 clientes, vamos avaliar como é que estão esses clientes, né? E como é que está o histórico disso. A gente percebe, avaliando, que os 20 primeiros clientes que ela tem, que significa 2/3 dos clientes, não tem lucro. Por conta de todo aquele histórico, essa história que a gente vem mostrando da precificação que acontece na agência. Não foi feito um planejamento antes, né? Então, acontece tudo isso. Fizeram um barulho aí. Vocês estão ouvindo muito barulho, gente? Não. Não, dá para ouvir só você. Ah, que bom. Porque começou a fazer um barulho aqui e qualquer coisa eu tentaria resolver. Bom, aí qual que é o resultado, né? Lucro muito baixo. A agência está com um lucro muito baixo, né? O foguete continua andando de lado. Mesmo que os últimos, do 21º até o 30º cliente, tem lucro, foi feito tudo da melhor forma possível, mas o resumo, no total do DRE, é com baixo lucro, um lucro muito baixo. Por quê? Porque vai ter clientes que estão dando prejuízo, somado com clientes que não estão tendo prejuízo, mas também não estão dando lucro, mas os que estão dando lucro, no resumo, dão um lucro muito baixo, porque joga lá para baixo. Então, é uma forma de olhar diferente essa questão. E aí, como a gente está falando de olhar, eu trouxe para vocês um outro olhar sobre tudo isso que está acontecendo. Então, o que acontece aqui? A gente tem a agência tem um histórico dela, ela cresceu. Aí o que acontece? A agência cresceu, o foguetinho ali, os clientes também cresceram, a receita também cresceu, os funcionários aumentaram, mas e o lucro forte? O que aconteceu com o lucro forte? Será que o foguete vai aumentar? Não, ele vai para todo que é lugar, mas o que acontece? Ele vai para o lucro baixo. Ele não decola como os outros itens, agência, cliente, funcionários, receitas. Ele não decola, ele não sobe. É o que aconteceu com tudo, né? É que a gente viu passando pelo histórico da agência e, ao mesmo tempo, junto com a precificação, tá? Esse é só um outro olhar. Aí vamos para por que lucro muito baixo, né? Fazendo uma outra análise. Aí a gente vai olhar o overhead. A transição dos sócios para, mesmo acontecendo tudo aquilo, arrumando a precificação, acontece uma outra questão, né? E a gente vai fazendo perguntas para mapear porque ainda está com lucro baixo, né? Não só por causa do histórico dos primeiros clientes que estavam com lucro baixo ou com prejuízo. É a transição dos sócios da mão de obra direta para o overhead.
não foi planejada. Aqui a gente precisa ver se a capacidade, né, se dava para transferir os dois sócios para o overhead. Será que o overhead conseguiria? Então, a gente faz uma pergunta aqui. A mão de obra direta atual suporta pagar o overhead atual? De repente, não suporta. A gente tem que planejar. De repente, ao invés de transferir os dois, tem que ser um só, ou fazer 50% de cada um, porque ainda não é possível transferir os dois para o overhead, né? Ainda tem que ficar na linha de frente, né? Porque não aguenta. Aí, e aqui vem uma reflexão, né? A agência, desde o início, ela precisa ser igual a plantinha, ser regada desde o início. E qual que é esse conceito? Cada cliente deve pagar, desde o início, o overhead e o lucro proporcionalmente. Só assim teremos um cenário futuro bom, porque não é imaginando que quando eu tiver um cliente bom é que eu vou ter lucro. Não, cada cliente, desde o início, tem que contribuir um pouquinho para o seu lucro, para você se manter competitivo no mercado, e, ao mesmo tempo, você, ao longo prazo, somado tudo, você vai ter um lucro adequado, um lucro bom para deixar sua agência forte. Tá? Então, é uma construção de cada cliente, contribuindo um pouquinho, né? Pagando um pouquinho do overhead, pagando um pouquinho do lucro. Tá? Então, desde o início, ou já consertando agora. Então, vamos para a dica do expert, as dicas do expert. Como que é essa dica do expert? Cobre desde o início o overhead, porque sua agência vai crescer de qualquer jeito, né? Ela sempre cresce, né? Ainda mais se é um colaborador, uma agência boa, tem bons profissionais, ela cresce. Então, ali já subiu o foguetinho, né? Porque ele não está... tem uns efeitos especiais, mas não está aparecendo os efeitos especiais. Mas seria de baixo, ele subindo, mostrando que a agência cresceu. E aí, cobre o overhead proporcional à mão de obra direta, vendida, e construa o seu império. Né? Qual que é o seu império? Seu império é construir tijolo por tijolo, mas cada tijolo precisa, é um alicerce que você está fazendo. E seu alicerce precisa ali estar com tijolos sólidos, cada um com seu cimento, cada um com o seu ferro, para aguentar a estrutura que você crescer. Senão você vai chegar com 30 clientes, como eu falei, não vai estar forte, você vai estar uma coisa compensando a outra, e muito perigoso, né? E é só assim que você vai ter o seu lucro forte. Mas aí, a gente está falando de um sindicato de 80 anos, e as agências também tem agências de mais de 40 anos aqui, né? Com certeza tem mais de agências de 10 anos, mas tem agências muito antigas. Aí elas falam assim para mim: Anderson, não temos clientes antigos. Como que a gente usa essa informação a nosso favor, né? Aí eu falo, a gente está olhando, a gente tem que olhar de tempos em tempos, e as mudanças vão acontecendo no mercado, né? E a gente, com certeza, vai ter um próximo desafio, que está acontecendo agora. E qual é esse próximo desafio? É a reforma tributária. E a gente precisa olhar isso com carinho, né? Como sua agência está se preparando para essa reforma tributária? Eu fiz um estudo, eu fiz uma pesquisa e postei nas minhas redes sociais. Quando vocês quiserem ir mais a fundo, o post lá dessa pesquisa está com essa imagem, vocês podem pesquisar. Mas é algo que eu tirei de analistas e do governo também. No próprio site do Ministério da Fazenda tem todas essas informações. Mas eu fiz especificamente para o nosso segmento. Eu peguei tudo e lapidei, né? E quem quiser também pode assistir no YouTube as informações que o Ricardo Amorim passa também sobre o evento, sobre essa mudança da reforma tributária que vai impactar as empresas de serviço, né? E eu estou olhando para o nosso segmento, né? E o Ricardo Amorim faz uma observação muito macro e importante, que é o seguinte: será transferido os impostos, não é que vai diminuir o imposto, vai ser transferido de um lugar para o outro.
E o maior impacto vai ser tirado 480 bilhões das indústrias, dos impostos sobre as indústrias, e transferido para as empresas de serviços e comércio. Então, vai reduzir de um lado, vai tirar os impostos lá em cascata que existe nas indústrias, mas vai aumentar bastante a empresa de serviço, e no nosso segmento também, tá? Quem quiser acompanhar o Ricardo Amorim, ele fala bastante sobre isso, e o impacto vai ser grande, que vai para o segmento de serviço. E quando isso vai acontecer? Vai ser o EVI, né, um novo imposto, e essa transição vai acontecer de 2026 para 2032, essa transição é como se tivesse, assim, diminuindo os impostos, vamos começar a diminuir os impostos, perdão, a indústria, em 2026 vai começar paralelamente aos que a gente já paga, um outro no nosso segmento, que é o EVI. Então, a partir de 2026, vai aumentar um pouco os nossos impostos sobre serviços, sobre as prestações de serviço. E eu tenho alguns clientes que estão, na verdade, é um cliente que ele está fechando um contrato de 3 anos para atender uma agência, a minha cliente vai atender um outro cliente e está fechando um contrato de 3 anos. E a gente já começou a planejar que, 2024, 2025, vai pegar 2026. Nesse contrato, a gente já está planejando, a gente não sabe qual vai ser o percentual, mas a gente já está colocando em contrato uma cláusula falando, com a reforma tributária, entrando mais impostos, a gente vai repassar. A gente vai repassar para o meu cliente, eu não sei qual vai ser o percentual, se vai ser 3, se vai ser 4, se vai ser 10, mas eu só sei que vai ser alto, né? A mudança, até 2032 vai ser alta a mudança, mas no comecinho acho que vai ser de leve, mas a gente precisa estar preparado para isso, e vai mais um cuidado aí, planejamento, colocar agora nos contratos, sem valor, pelo menos, para que a gente já comece a olhar lá na frente, porque se for colocar na hora que o imposto aconteceu, o cliente pode reclamar, pode não aceitar, tá? E aí as agências que estão com lucro baixo, vai ficar mais baixo ainda, tá? Então, cuidado aí que a gente precisa ter. Os meus clientes, eu já estou cuidando desse planejamento e estou passando para vocês agora, tá? Precificação. O que não devemos fazer? Aqui mudando um pouquinho, tá? Fechamos esse assunto, né, que a gente falou sobre o início das precificações, o lucro baixo, e a questão da reforma tributária. Mas, continuando com o lucro baixo, e o que a gente não devemos fazer ainda, né? O que a gente não deve? Usar planilha da precificação, usar planilha da internet, né? Ou de qualquer curso que não tenha a ver com o nosso segmento. Que eu já olhei e parece que as coisas são de forma diferente. Não estão amarradas, não tem uma conta lógica, né? Como as multinacionais usam, então fica um pouquinho solto. Eles falam que tem tudo, mas pode ter tudo, mas não de uma forma lógica, né? Então, não usem qualquer planilha para fazer esses cálculos. O outro item, por que não devemos copiar o preço do concorrente, né? Por que não devemos? Por vários motivos, gente. Eu vejo a agência calculando errado, eu vejo a agência calculando errado seus custos, errados também, não tem uma conta certinha. Às vezes eles estão super endividados, eles estão se matando, assim, diminuindo todo o valor para pegar aquele cliente, para estar no jogo ainda, mas ela está super endividada. E se você for no ritmo dela, se você for copiar ela, você pode até ganhar o cliente, você que vai ter grande problema de ter aquele cliente com bastante prejuízo, e o que era antes um padrão dessa agência, que ela não sabe seguir e fazer as suas melhores escolhas, você na competição com essa agência, você pode começar a trazer o problema dela para dentro da sua agência também. Então, tomar cuidado com isso e copiar.
Lógico, a gente tem parâmetros no mercado. Tem as informações do próprio Sinapro, que fala sobre o guia de valores, né? Tem toda a tabela do Sinapro que nos ajuda a ter parâmetros. A gente não dá para aceitar tudo, tá? Porque às vezes é um cliente explorador ou é uma agência que não está indo bem e que estão ali fazendo algo que não é sustentável e a gente não pode embalar nessa. São armadilhas que acontecem no mercado. E quando nós fazemos isso também, olhando para dentro da agência, não conseguimos analisar os nossos custos. Se está indo bem, se não está. Se está indo bem, se os nossos custos deu uma escorregada, como a gente viu lá do overhead, se está pesado o overhead, se não está, se está descontrolado, se não está, a gente não consegue avaliar isso. Então, mais um motivo para não copiar o preço do concorrente. Você pode ter um parâmetro, mas você tem que ter a sua lógica interna também para acompanhar isso. Bebendo um pouquinho de água. E aí vamos falar sobre um assunto delicado, que é a subversão do segmento, e que impacta diretamente a precificação. Aqui eu já coloquei aqui uma imagem aqui do Halloween, do monstro aqui do Halloween, fantasma do Halloween, para a gente entender um pouquinho como que existe esse drama da subversão do segmento, tá? Então, a gente tem que evitar isso, correr disso, da melhor forma possível, né? E como que funciona esse ciclo de dependência, essa subversão que existe no nosso segmento, esse ciclo de dependência e o lucro baixo? Como isso está influenciado, né? Como isso está influenciado? Como pesquisador do segmento, eu vou coletando algumas informações. Então, por exemplo, alguns conceitos que a gente precisa se questionar. Para a gente querer ter resultado diferente, a gente tem que, de repente, se questionar. Está certo? O cliente tem sempre razão? Talvez não, né? A gente precisa questionar isso. Fechar negócio a qualquer custo? Vai que é uma armadilha, né? Tem clientes que são... que está fazendo leilão, a gente tem que saber o nosso limite, né? Ele tem todo o direito de fazer o leilão, mas a gente tem que ver qual é o nosso limite também. O cliente cobra mais do que o combinado e a gente tem que se organizar para falar com o cliente, ó, eu estou entregando o que foi combinado, estou até a mais. Agora você está me pedindo mais ainda? Temos que questionar isso aí, não pode. Né? O cliente não aceita mais reajuste real. Esse reajuste real é o dissídio, é a inflação. Isso não pode, né? Porque começa a corroer ali a conta com o cliente, né? Isso é complicado. Então, faz ameaças, tal. Isso, tomar cuidado com o cliente, né? Tem cliente que vem pelo valor e vai embora pelo valor. Então, tomar cuidado ali. Os clientes são muito bons, não estou criticando os clientes, tá? Tem clientes muito bons, mas tem algumas práticas que a gente precisa, pelo menos, ter consciência se é bom para a agência ou não, tá? Porque a agência sofre muito com isso. O cliente sabe que tem um bom faturamento dentro da agência, aí ele força algumas coisas a mais, né? Porque ele sabe que ele tem um bom faturamento na agência. A agência busca outros clientes para reduzir sua dependência a qualquer custo. Tomar cuidado com isso, porque você pode estar... Você conseguiu um bom cliente, você conseguiu ali algo bacana, e aí você pode deteriorar isso arrumando outro cliente a qualquer custo, que vai te dar prejuízo. Aí você vai estar com uma dupla dependência, né? Ou com um duplo problema, né? Com um cliente que traz problema também. O cliente não aceita mais o lucro da agência, como eu falei, né? Ele não aceita. Mesmo a gente mostrando os números, ele não aceita mais o lucro, mesmo que seja pouco, ele não aceita mais o número. E você está fazendo tudo certinho, então, de repente, o cliente está na crise, né? Ele está com crise, né? Então, são armadilhas, tá?
Depois eu vou falar das coisas boas. Aqui eu estou só falando desse ciclo, não é só coisas complicadas que tem coisas boas também. A agência quer perder o dinheiro, a agência não quer perder o dinheiro para manter sua equipe. Então, até que ponto isso é viável, né? De repente, se a agência começa a ter muito prejuízo, de repente ela não está tendo um futuro sustentável. Aí é perigoso, né? Resultado, agência com lucro baixo e alto risco. Ela está com lucro baixo e um alto risco, um grande risco de o negócio não ir para frente. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Então, evitar isso ao máximo, tá? Esse vício do mercado, né? E aí eu faço uma pergunta, né? Como evitar ou sair desse cenário, né? Aí a gente vem algumas reflexões aqui. Ter consciência da situação já é um começo, né? E a partir desse conhecimento, a gente estudar o cenário e observar em que eu estou fazendo ali para alimentar, que eu estou alimentando esse cenário, né? Porque tem questões internas e tem questões externas, né? A gente tem que ver e tomar cuidado em relação a isso. Precificar corretamente, como temos falado, e conhecer os nossos custos, né? Para a gente estar organizado internamente e andar com os números de forma bem, né? Andar da melhor forma com os nossos números. Criar uma estratégia para a precificação com plano macro. A gente não olhar só para uma precificação pontual, mas olhar o que eu quero para a minha agência nesse ano. Qual é a minha estratégia? Qual que é a minha meta? Aí a precificação pontual, a precificação ali para um ou dois clientes vai ter um tom diferente, porque você tem uma meta diferente, você já tem uma visão clara da sua meta anualizada. Então, você vai ficar menos propenso a cair em algumas armadilhas ou fazer bons negócios, né? E jogar o seu próprio jogo, quando você tem uma estratégia bem definida. Isso, as agências dos grandes grupos, elas são especialistas nisso, ela já tem a sua estratégia, né? Ela sabe aonde ela pode ceder, aonde ela não pode, onde ela quer chegar, o que é possível, o que isso não é, o que ela consegue ganhar, o que ela passa a vez, tal. Então, isso é importante. Para que tudo isso? Para você construir o seu império, o seu castelo, da melhor forma possível. Aí vem o sucesso, o resultado e os resultados excepcionais, né? Vem um lucro aí e o foguetinho do lucro começa a ficar de pé de novo. O que devemos fazer? Devemos fazer também, né? Olhando aqui aquela base da precificação, os 4 pilares da precificação que eu passei para vocês lá atrás. Eu vou trazer aqui para dar uma outra noção aqui de ferramenta, de método para a gente conseguir ajudar nessas avaliações, né? Que primeiro a estrutura da precificação, lá são os pilares, aqui eu estou dando um exemplo prático de uma planilha de precificação, as características do nosso segmento. Então, aqui é onde vai a equipe, a mão de obra direta, aí aqui tem a multiplicação dos custos, tem o overhead, tem a margem, que é o lucro, tem os impostos aqui também, tem um total mês, tanto por funcionário, e depois um total aqui embaixo. Então, aqui eu abro mostrando o que cada item representa, que são os 4 pilares, né? E o total aqui no final do mês. E como é que é essa conexão ouro, né? A gente tem a conexão ouro, que seria da precificação e como funciona essa conexão ouro. Aqui eu estou trazendo a base da precificação, dentro de uma planilha já preenchida, tal, teria vários funcionários aqui, né, vários colaboradores da mão de obra direta, e foi ocultado aqui, e só está aparecendo 2, justamente para a gente conseguir fazer essa conexão. E como é que faz essa conexão? É com o DRE gerencial. Essa conexão está vinculado à precificação, o método da precificação com o nosso DRE, porque um alimenta o outro, um ajuda o outro, e um inclina o outro a ter lucro, né? Por exemplo, a precificação, ela vai ajudar o DRE a ter lucro, e depois vai gerar caixa, mas daí então
um está alimentando o outro, né? A precificação, se eu vender com lucro, vai aparecer no meu DRE, né? Se eu não vender com lucro, também não vai aparecer. Então, aqui, ó, o custo é a mão de obra direta, que a gente pode falar que é a folha de pagamento, a mão de obra direta, o overhead, é aquilo tudo que a gente falou, estrutura, né? É o sócio que virou overhead. Aí temos o imposto aqui, ó, o lucro, a margem, o lucro aqui embaixo, e os impostos aqui também, abaixo da receita, e o total aqui que eu recebo do cliente é a minha receita. Então, está vinculado, ó, o 20% é o que a gente vem buscar, tá? Então, essa conexão ouro. Precificação está vinculada com o DRE, e que daqui a 1, 2 meses alimenta o caixa. Então, a gente tem que consertar desde o início. Precificação, depois vira DRE, e depois vira caixa. Lógico, a gente sabe que dentro de uma agência não é tão simples assim. Tem outros pilares ali, que pode ter ganho ou perda de receita. Mas eu estou trazendo aqui a visão só da precificação, tá? A gente ficar cada vez mais mais conhecedor dessas informações da precificação. E aqui eu vou para um item que é muito usado no mundo inteiro, né, para fazer cálculos, que é o FTE, que é o Full Time Equivalent. E que é trazendo na versão brasileira, o FTE, que é Força-Tarefa Equivalente. E o que é esse Força-Tarefa Equivalente? Eu trouxe aqui essa informação aqui bem simples para entender melhor. Por exemplo, então um cliente na agência. E aí, ou não entrou, ou vai fazer a precificação, vai fazer a precificação, aí, na precificação, como que funciona? São 10 envolvidos na conta. A precificação vai ter planejamento, vai ter atendimento, vai ter diretor de arte, vai ter diretor de conteúdo, vai ter redator, vai ter um monte de gente envolvida, né? Um gerente, um supervisor. Aí são 10 pessoas envolvidas. Mas o que significa no FTE? Significa 3 pessoas, é equivalente a 3 pessoas full-time trabalhando para aquele cliente. Então, assim, é como se a gente estivesse pegando desses 10 pessoas, a gente pegasse o tempo alocado dele, 20% dele, 30% de um, 50% de outro, 50%. A soma de todos daria o equivalente a 3 pessoas em tempo integral trabalhando para o cliente, full time trabalhando para o cliente. Então, esse é o cálculo do FTE. E por que ele funciona? Né? Por que ele nos ajuda? Ó, por exemplo, a fazer alguns cálculos que vai ser, por exemplo, o ticket médio. Então, aqui a gente tem um cálculo, né, da agência, colocando aqui o FTE aqui, a gente tem todos os custos aqui dessa agência fictícia, aí no final aqui a gente tem um FTE, essa agência tem um FTE total de 17 pessoas, né? Então, tem um FTE e somado 17 pessoas. E a gente vamos calcular o ticket médio agora? Então, estou trazendo tudo, os custos, o valor total dos serviços da agência. Então, a gente tem aqui o total, ó, tá vendo? O valor total, 242, como se a gente tivesse vendido todos os seus serviços para 1 ou 2 clientes só, né? E aqui, qual que é o cálculo? O cálculo é dividir os 242 por 17 pessoas, que dá os 14.283. Então, esse é o ticket médio por FTE. Então, para cada um FTE, para cada um funcionário da minha mão de obra direta, a minha média é 14.283. E eu tenho aqui um lucro, né? Eu já tenho um lucro operacional estimado de 20%. Então, esse é meu balizador. Esse é a minha referência. E isso eu vou usar para alguns motivos. Na precificação já é calculado automaticamente e tal, e eu vou criando esse histórico para me basear no mercado, o que está acontecendo no mercado, né? E como que eu faço isso? Eu começo a fazer análise comparativa através do meu ticket médio. Então, eu tenho a minha ancoragem, né, que é o meu ticket médio de 14.283 que a gente viu, aí eu faço essa análise para um outro cliente, né, XYZ, opa, está dando 14.123.
um pouquinho mais baixo, mas eu acho que está muito próximo. De repente, eu dei só 0,5% de desconto a mais, mas está dentro ali, está muito parecido, não é um problema. Ali, opa, esse cliente XX5 aqui, ó, está 16. Pô, legal, esse cliente já está com uma margem melhor, eu vendi pessoas mais sênior, né? Então, eu vejo que eu estou bem. Então, aqui eu estou em linha, aqui eu estou bem. Aí aparece um cliente, né, que é o I9Y. Opa, esse já está com 12,5, arredondando, 12,600. Isso daqui já é um alerta. Opa, eu talvez esteja com esse cliente break-even para negativo, né? Então, ali é um ponto de atenção, tem que tomar cuidado com esse cliente para não piorar, ou numa próxima renovação, né, eu tentar reverter essa situação. Então, com esse balizador, aqui, né, a gente tem um balizador, já sabe como que está a situação de cada cliente, a gente precisa analisar a parte, né, cada um, para saber o histórico, mas aqui já é uma referência, e serve também para a gente fazer analogias, né? Opa, e um cliente novo que entrar, né? Eu já tenho esse histórico aqui dentro da minha agência, né? Já tenho o meu balizador, e o cliente quer entrar e pagar só 10 mil. Vai ser bom? Talvez não. Tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente já tem um balizador. O mercado aceita os 14. Será que eu estou bem? Ou ele está... esse cliente precisa de um outro tipo de agência, né? Ou eu vou aceitar de forma estratégica, mas eu sei o peso que isso vai ter. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado e se cercar de análises para tomar uma decisão certa para evitar cair em armadilhas, né? E aqui a gente vai falar sobre as estratégias de precificação. Essas estratégias de precificação, que é muito importante, né? Muito usadas nos grandes grupos. Que a gente já vai começando por essa daqui. Aceitar clientes sem lucro. As agências fazem isso, porque às vezes quer pegar aquele cliente bom, de nome, para criar histórico. Mas isso não pode ser usado muitas vezes. Tem que ser usado com moderação, né? Um só ou dois, ter consciência disso para não errar no terceiro, que às vezes a gente não aguenta. Então tem que ser usado com moderação. Negociar um success fee. De repente o cliente lá, ele quer ficar com você, mas ele quer pagar pouco. Aí você fala, opa, eu chego no mínimo, mas eu tento condicionar a falar, se eu bater as metas, eu vou querer arranjar um bônus. Para, por exemplo, eu aceito trabalhar por 13, meu FT com você, mas se eu ganhar, atingir a minha meta, eu quero ganhar um bônus que pelo menos eu vou chegar nos 15 mil por FT. Então, eu vou ter ali uma forma de ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Então, novos serviços ou produtos com boa margem, vender para os clientes que já estão dentro de casa. Se eu crio um produto com uma boa margem, eu já tenho 30 clientes dentro de casa, é mais fácil vender para os meus clientes um produto, porque eles já me conhecem, né? A abordagem é mais fácil. E uma outra estratégia é, você está aparecendo no mercado, está sendo encontrado, assim, de supetão, ou você está sendo buscado, desejado. Quando você passa de aparecer para desejada ou buscada, você começa até a aumentar o seu capital, você começa a aumentar o seu ticket, você começa até evitar, se vê um cliente que você sabe que ele quer ficar com você, você pode, de repente, não precisar dar tanto desconto. Então, buscar isso, ter uma autoridade, uma especialidade no mercado que vai fazer você, de repente, você atende um certo nicho, aí vai te ajudar a ter um valor de negociação maior. E quando a gente vai para se posicionar pela qualidade, né?
demonstrar mais valor, mostrar mais cases, mostrar que o seu negócio dá resultado, né? Que você tem uma fórmula ali para dar resultado. Eu conheço agência que ela é pautada pela quantidade, não pela qualidade. E ela ganha dinheiro, não tem problema em relação a isso. Ela vai lá, é quantidade, ela entrega a quantidade. Aí, se querem qualidade, aí é um outro serviço. Mas ela deixa bem separado isso, segregado isso dentro do negócio dela, né? E ela arranjou uma forma para entregar a quantidade e ter a sua margem dela lá. E é super bom isso. Faturamento ou lucro, né? Você está se posicionando como no mercado? Você está buscando faturamento, novos clientes, né? Sempre, 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 e está se esquecendo do lucro, ou você está buscando equilíbrio? Esse ponto aí que a gente precisa trabalhar também, tá? Se você busca só faturamento, você pode estar criando ali um probleminha. Escalar e inovar, né? Aqui a gente está falando sobre inteligência artificial, né? Revisões, tem ferramentas muito, né? Que você pode aumentar a sua performance interna ou até de escalar os seus produtos, né? Criando uma ferramenta, criando algumas coisas para dentro da agência. Perdão. Vender toda a sua mão de obra, isso é importante para a conta fechar. Quando a gente trabalha com uma precificação estratégica, tem que vender toda a sua mão de obra direta para fechar. Segundo vender com estratégia, desde o primeiro cliente. Aquela historinha que a gente viu lá no começo, né? Comece pequeno, mas pense grande. Se planeje, porque a sua agência vai crescer, você tem que planejar, para não criar um histórico. Por quê? Para arrumar, dá mais trabalho depois. Não tem problema, a gente arruma, mas dá mais trabalho. E a gente aqui somos parceiros e a gente quer cada vez mais a agência forte. Então, a gente está falando isso preventivamente. Faça sua tabela. Além de você criar o seu ticket médio, faça a sua tabela do seu serviço. E você compara, tem a tabela de preço do Sinapro, você pode usar como referência também, olhar os seus números, usar esses serviços que vocês têm uma referência. E aí você vai estar com uma noção boa do que está acontecendo no mercado e trabalhando para que isso dê certo da melhor forma possível, tá? Então, são estratégias que eu conheço, que você pode combinar essas estratégias, você pode desenvolver sua própria estratégia ou combinar elas para chegar no seu objetivo, né? E aí vem uma pergunta: qual o seu jogo na precificação? É importante essa pergunta, né? O que você está pensando na sua precificação? Você está jogando, por exemplo, algo mais simples, que é dama, né? Algo mais simples que é dama, você só estava pensando na receita, pensando na venda, no novo cliente, no próximo cliente, aí eu só vou crescer quando eu tiver lucro, eu vou ter lucro só quando crescer, eu vou só me desenvolver quando eu conseguir o próximo cliente, aí você perde cliente, ganha cliente, e o negócio vira um carrossel, né? Entra cliente, sai cliente, e isso não é bom, né? Tem que ser algo mais estratégico, né? Se você está buscando faturamento, talvez só seja status. É perigoso você ter muita dor de cabeça e no final do ano, no final do mês, não tem uma sobra de dinheiro, né? Então, tomar cuidado com isso, né? Ou você está... Ou qual o seu jogo, né? Xadrez, que é mais estratégico, aí você vai olhar para o lucro forte, independente do cenário aí no mercado, você está buscando o seu lucro, você gosta de fazer as suas adaptações, né? É um crescimento sustentável, você está trabalhando pela precificação, você está olhando seus custos, você está olhando o mercado, você está fazendo bons negócios, o que não é sustentável. Lógico, tem as exceções, né? Que você pode fechar algo que não é tão bom, mas em 3 meses, porque você está olhando, você quer alguma coisa maior daqui a 3 meses,
mas é estratégico, né? Você está buscando isso. Evitar a subversão do mercado, você não está se rendendo a tudo que está acontecendo no mercado, né? E você joga o seu próprio jogo. Você está dominando o seu negócio, você vai desenvolvendo isso, você tem mais consciência, você está dentro de um jogo mais consciente, né? Então, você tem planejamento, você tem um lucro forte, e a riqueza vai acontecendo, mesmo nos momentos difíceis. Por quê? Porque você consegue ir trabalhando isso. Então, todo o nosso trabalho é feito em cima de planejamento, lucro forte, para buscar riqueza, mesmo em momentos, porque tem momentos bons, tem momentos ruins, né? E a gente tem que se adaptar aos momentos, né? E um resumo, né? Um resumo bacana aqui do que a gente está conversando. Crie sua estratégia checkmate. Qual que é a estratégia? Qual é a sua estratégia checkmate? Crie, você tem que ter esse plano para dar o tom para a agência, para você cuidar da agência da melhor forma possível. Jogue o seu próprio jogo, goste de jogar o próprio jogo, tenha consciência disso, crie a sua estratégia, né? Crie as suas peças, né? E o que eu sempre falo, né? Sua agência é uma máquina de fazer dinheiro, mas para isso precisa fazer ajustes. Fazendo esses ajustes, com certeza você vai trabalhar nesse sentido, você vai conseguir fazer isso, né? Você vai buscar isso, você vai mudar o ritmo da agência, né? Tem solução, né? Temos solução. E aqui eu vou falar, terminamos a palestra, assim, no sentido de conhecimento, eu vou trazer só um outro conhecimento para vocês a partir do curso de precificação que desenvolvemos, né? Tem planilhas, tem proposta comercial, tem metodologia, tem ferramentas, né? Isso tudo baseado na minha experiência dos 15 anos que eu trabalhei dentro dos grandes grupos de comunicação, justamente para você se tornar um especialista e precificar como os grandes grupos globais de publicidade, os grandes grupos de comunicação, né? Então, é um modelo, eu coloquei ali, a plataforma traz esse modelo, né, de Netflix, eu trouxe ali o ARFlix, então tem os modos, tem planilhas, tem método, tem suporte, e suporte, né, durante todo o curso, para quem tira dúvidas, acompanhamento. Então, aqui é uma jornada o curso, né? Uma jornada que vai tanto passando por estrutura, como calcular o seu overhead, a mão de obra direta, fazer bitmarketing, tem outros tipos de bitmarketing, não só pelo ticket médio, né, levantamento de dados, conexões mágicas, tem modelo de propostas, modelo de precificação, tem só um modelo de proposta, um modelo simples de proposta, né? Eu sei que as agências fazem outras sofisticadas. Então, tem várias análises, tem várias reflexões, né? Eu vou acompanhando toda essa jornada e cada passo para conseguir o seu lucro exponencial a partir da precificação. Aí, o acesso, né? O acesso completo com o melhor conteúdo. E o que ganha com isso, né? Qual o valor disso? Onde estão as perdas, identificar onde estão as perdas, fazer as correções, saber precificar, usar a matemática a seu favor, inclinar a empresa a partir da precificação para dar lucro, criar sua própria estratégia, nunca mais ter prejuízo, né? E ter um negócio muito lucrativo. Tudo pode ser avaliado a partir da precificação. Lógico, só a precificação não resolve, mas dá um bom começo, né? E é um bom começo. E o investimento? O investimento é 12 parcelas de 149 mil, e o valor de 1.497. Isso sem parceria, né? Com a parceria exclusividade, né? Com Sinapro, com 25% de desconto, isso é para todos os Sinapros, né? Fenapro, né? Tanto para Fenapro, quanto para Sinapro São Paulo, quanto para as Fenapros de todos os estados. Eu sei que tem ouvinte de todos os estados. Vocês podem pedir o cupom de desconto para o Sinapro do seu estado. O Sinapro do seu estado vai ter esse cupom e vai passar para vocês, tá bom? Aí tem uma redução, o valor vai para 112, né? 12 de 112, ou à vista de 1.123. À vista, no boleto, ou Pix, ou cartão, tá?
Os 10 primeiros vai ter, eu contemplo eles, né, com reuniões individuais online comigo, para a gente conversar sobre o que vocês quiserem. Dúvida do curso, ou criar uma estratégia, ou fazer algo diferente também, vocês têm esses 45 minutos. Tudo para agências filiadas e sindicalizadas, tá? Muito bacana essa parceria. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem o meu site novo, né? Anderson Rabachini, tem o QR Code aqui também, mas só procurar Rabachini, pode me achar. E nas redes sociais também, eu sempre estou dando dicas de inteligência financeira do nosso segmento, como lá a avaliação da reforma tributária, entre outras informações, e a gente fica mais juntos, né? E quem quiser também, se a gente, estou correndo aqui, né, vamos ter um tempinho ainda para a gente tirar as dúvidas. Mas se não der para tirar as dúvidas hoje, quiser escrever para mim, tanto pelas redes sociais ou pelo e-mail que está lá no site, pode escrever que eu vou adorar conversar com vocês para a gente estar refletindo e aprendendo junto e enobrecendo o nosso segmento nesse segmento de precificação. Tá? Quem quiser pode me acompanhar nas redes sociais. Bom, muito obrigado, né? Agradeço novamente a diretoria e a Lourdes por toda essa ajuda, o Marcão também, e vamos às perguntas. Eu espero que vocês tenham gostado, estou muito feliz aqui estar trazendo esse conhecimento para vocês. É um pouquinho do conhecimento que eu vou trabalhando com meus clientes e trago para vocês, e qualquer dúvida a gente pode tirar, tá bom? Eu vou parar aqui vou parar o compartilhamento e a gente pode tirar as dúvidas, pode conversar, fazer o nosso workshop. Se quiserem fazer comentários, acrescentar outros conhecimentos, fiquem à vontade também, que eu estou à disposição, tá bom? Vocês, alguma dúvida? Meus amigos, deixa eu ver aqui no WhatsApp também, se tem alguma dúvida aqui. Tem bastante pessoal falando aqui que amou o ARFlix. Obrigado. Anderson, Oi, pode o falar. Paulo Vitor Nascimento levantou a mãozinha. Ai, que legal. Como que eu vejo ele aqui, né? E tem uma dúvida já no chat também. Tá. Eu estou subindo aqui, ó. Teve o Guilherme, né? Comentou aqui, ó, integração da precificação mais DRE, mais operação, sucesso, muito bom. O Paulo Vitor, obrigado, antes não conhecia esse conceito de FTE, parece incrível para aplicação. Maravilha, meu amigo. Que bom que vocês gostaram. Qual o critério usado para descarregar o overhead na precificação? O critério é você pegar... aí eu já volto com você, tá, Cláudia? Para perguntar aqui qual rapaz que levantou a mão, que a gente abre. Eu estou respondendo aqui o Kevin. Kevin, o que normalmente é feito, tá? Você pega todos os seus custos, chega num total. Todos os seus custos, incluindo tudo, com exceção de impostos. Tem um total. Por exemplo, a sua agência gasta R$100 mil por mês, para ficar mais simples. Aí você, dentro desse custo total, você pega a sua mão de obra direta e coloca o total da sua mão de obra direta. Por exemplo, o total da minha mão de obra direta é 50 mil. Aí você coloca embaixo desses 100 mil, aí você divide um pelo outro. E 50 mil dividido por 50 vai dar 50%. Então, o seu overhead é 50%. Então, para cada R$1 que você vende de mão de obra direta,
você tem 50% de overhead atrelado, condicionado. Então, se você vender 50%, você vai vender os 50 mil reais da sua mão de obra direta, você vai vender automaticamente os outros 50%, porque para cada R$1 você está vendendo 50%, né? Você está vendendo os outros 50%. A conta, para ficar mais simples, por exemplo, 100 mil reais a despesa total. Aí você vai lá, identifica que a sua mão de obra é 60 mil, aí você coloca embaixo. Aí o menos o outro é 40, então você divide 40 por 60. Aí vai dar um percentual ali. O anterior estava dando, era 100%, né? De 50 estava dando 100%. Agora, dos 60 por 40, vai dar o quê? Uns 80%. Né? Então, é esse cuidado que tem que ser. Esse percentual a gente coloca na tabela da precificação e quando carrega a mão de obra direta, vai puxando no percentual proporcional à venda da mão de obra direta, tá? Espero ter respondido. Paulo Vitor, obrigado, antes não conhecia esse conceito de FTE. Que maravilha, que bom que você gostou. Guilherme, muito bom, obrigado. Há uma referência de valor de overhead de RAL? Poderia colocar esse percentual de acordo com o número de colaborador? Então, o mercado, ele está... eu posso te falar assim que vamos imaginar, tem de 45% a 65%, é aceito de overhead, né? Então, de 45% a 70% é aceito de overhead, tá? Então, para Clarissa. Isso, esse é a questão do overhead. Social Taylor, parabéns pela apresentação e obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, Social Taylor. Eu gostaria, boa tarde, também gostaria de saber qual o cálculo que usa para calcular o overhead. Isso, o cálculo do overhead é como eu falei. Primeiro você chega no total, depois você isola a mão de obra direta, depois faz a diferença, e essa diferença você condiciona a sua mão de obra direta, e você vai chegar no percentual ali, tá? E obrigado, Clarissa. Cláudia, eu respondi quem levantou a mão? Ele continua com a mãozinha levantada. O Paulo Vitor Nascimento. Inclusive, Pode abrir o ele mandou um microfone e chat e você perguntar. fez a leitura. Pode abrir o microfone, Paulo Vitor. Ok. Fique à vontade. Muito obrigado, Anderson. Boa tarde. Você me escuta bem? Oi, Paulo, escuto. Opa, Ótimo. Queria agradecer primeiramente ao seu tempo e a diversos esclarecimentos e insights que está trazendo para todo o mercado publicitário, né? E está sendo estendido, inclusive, aqui para a gente aqui do Sinapro DF. Agradeço por isso, tá? Desculpa, você é da onde? Você disse Brasília. Brasília? Brasília. Prazer falar Tá? contigo. Tenho duas coisas para falar. A primeira é sobre essa questão do FTE, que existe um ticket médio do FTE, e eu queria perguntar a relação desse ticket médio com o ticket médio de fato que a gente tem ali, como que a gente deve utilizar isso no dia a dia para o cálculo do ticket, se você puder esclarecer um pouco mais sobre esse ponto. Talvez eu fiquei em dúvida nisso, e já vou entrar logo com o segundo ponto, que é para você me enviar o link para eu ganhar esses 45 minutos aí para a gente conversar. Opa, Tá bom? eu te mando o link, tá? Tá bom. Eu te mando o link. Eu visualizo tudo aqui, os próximos passos, ou eu te passo, ou eu vou pedir para você me cutucar em algum lugar, assim, nas redes sociais, aí eu te passo também, tá? Mas eu vou olhar o seu e-mail e eu te passo, tá? Paulo, você pode me perguntar de novo sobre o ticket médio? Qual foi o ponto que você falou, talvez não possa usar, ou talvez seja melhor Bom, usar? eu entendi que o FTE é um cálculo que você faz baseado em custos também, né? Então tem lá o custo do... Não é isso? O ticket médio, ele é só o fator para calcular o tempo integral das pessoas, o equivalente do tempo integral das pessoas trabalhando para determinadas contas. Por exemplo,
Eu dei um exemplo lá de, por exemplo, tem uma conta, tem 10 pessoas envolvidas, mas o equivalente a 3 pessoas trabalhando full time. Então, esse é o FTE daquele cliente. Aí, num outro cliente, pode ser as mesmas 10 pessoas, mas que tenha mais horas trabalhando, aí vai ser o equivalente a 5 pessoas trabalhando. Aí, esse é um ponto. O legal é assim, quando você pega esse FTE e divide pelo total que o cliente, FTE de mão de obra direta, total pelo que o cliente paga. Aí você vai chegar no seu ticket médio. Na verdade, não no seu ticket médio, você vai chegar no ticket daquele cliente. O ticket médio, você vai ter que pegar todo mundo da sua agência, vai ter que colocar o overhead lá proporcional a todo mundo alocado, aí calcular o lucro, aí calcular os impostos, aí você vai pegar lá, por exemplo, o exemplo que eu dei, era 242, era o total da agência, é como se fosse, se a gente tivesse um cliente e aquele valor fosse o total do mês de faturamento daquela agência. Aí divide pelo total da mão de obra direta, que são 17 pessoas. Aí deu os 14. Aí eu tenho o ticket médio. Então, agora, para comparar com um cliente em específico, eu pego o FTE, por exemplo, desse cliente exemplo que a gente deu de 3 pessoas e dividir pelo total do cliente. Aí eu vou chegar num ticket, talvez, de 13 ou de 15, conforme os valores ali que teve na negociação. Aí eu consigo comparar de um cliente específico com o total médio da agência. E aí eu consigo identificar. O legal de comparar isso, porque você pode se basear por um cliente que você sabe que dá um bom resultado. Por exemplo, eu coloquei lá um cliente de 16 mil. Fala assim, pô, a minha referência é esses 16 mil, que é o que eu tenho que buscar na minha precificação. Aí eu tenho, qual é o meu ticket médio? 14. E aí eu vou precificar como para esse cliente? Eu sei que me pagam 14, eu sei que me pagam 15, eu sei que me pagam 16. Para esse cliente, eu vou precificar a média do mercado ali, 14. Entendeu? Aí, se ele pedir 11, aí você fala, opa, cara, esse cara está meio fora e eu tenho que buscar mais clientes parecidos com o que eu tenho, não com o que ele quer. Acho que ele tem que buscar agências mais para o que ele quer, de repente, que não tenha qualidade, que seja mais quantidade. Aí você vai meio que evitando algumas armadilhas. Eu consegui responder, Paulo? Conseguiu sim, muito obrigado. Opa, que bom, meu querido. Fico feliz. E você falou que tinha um outro ponto. Ah, acho que eu já respondi. Outro ponto é o link para a gente conversar mais. Vamos Anderson, Oi. nós temos pergunta aqui no YouTube, do Alberto Tantas Augusto. A forma de fazer custo pela hora trabalho é correta? Ele também mandou uma outra aqui também, né? Mas o difícil é colocar o pessoal para marcar quantas horas eles disponibilizam para o cliente. Eu acho que ele está com a mãozinha levantada. O Cláudio, porque eu estava vendo pelo YouTube, depois eu entrei aqui no link para poder participar ao vivo. No YouTube estava mais fácil de eu entender aqui. Legal, Alberto. Boa tarde, pessoal. Contigo. O Anderson, é o seguinte, eu tenho um agravante aqui. Eu sou uma agência de comunicação que começou como assessoria de imprensa, que era um trabalho totalmente diferente da parte de agência de publicidade. Eu não me sinto mais intruso, não, porque eu já abri o leque, já sou jornalista, mas eu já estou completamente agregado ao mundo publicitário, vamos dizer assim. E a gente ainda tem uma dificuldade muito grande na precificação. A agência tem 20 anos, mas nesses anos todos, de uns anos para cá, eu achei assim, meio que eu estou procurando a procura da batida perfeita, e eu peguei ali, calculei horas de trabalho de cada um,
né? Aquela coisa assim, quanto que eu gasto com cada cliente? Eu gasto 10 horas por mês com ele. Aí eu faço aquele cálculo, quanto que ele me paga, vejo o valor, bom, então eu vendi tantas horas para esse cliente, né? Então, se sobrou, entrava nessa coisa de o ticket maior ou menor, né? Esse paga menos, mas esse paga mais, então equilibra, né? Mas, assim, isso é um negócio tão complicado, porque assim, não tem uma pessoa que vai ficar controlando isso o tempo inteiro. E hoje, ainda no mundo home office, né, que as pessoas estão todas home office, tá pior ainda de você ficar cobrando das pessoas diante das tarefas, de falar, pô, você mexeu, você fez um portfólio para o cara, você já fez uma arte, quanto tempo você gastou para os clientes? Gastei meia hora, uma hora, né? Então, assim, ficou meio bagunçado. E eu não sei que forma que eu poderia encontrar para fazer isso. Como que eu posso recalcular tudo isso de novo, os custos da minha agência? Estou vendo pelo FTE que você falou, acho que é um caminho, né, de eu tentar me readequar. É um caminho. Ó, uma coisa que eu faço, que dá certo, é assim, o ticket médio é um caminho, usando o total do cliente, o FTE, ali é um caminho. Mas o que eu gosto de fazer, assim, vender dessa forma que a gente falou, sobre a precificação, meio que deixar um pouco claro quem vai ser a equipe, qual vai ser o tempo de cada equipe, tal, quais são as horas, tal. Então, ali você já está meio que ancorando um pouco. O seu FTE, por exemplo, os grupos usam, na proposta, os caras falam, tem 10 pessoas envolvidas, mas o seu FTE é 3. Tem 18 pessoas envolvidas, mas o FTE é 18. É 5, por exemplo. O FTE, sua equipe envolvida são 18, mas você tem só 5. Aí, o que acontece? As agências, elas usam um outro mecanismo, que é a prova real, né? Que é, todo mês, fazer de uma forma fácil e prática, a rentabilidade por cliente. Que é o fechamento e depois a abertura da receita e da mão de obra alocada, e automaticamente ali já faz a rentabilidade para o cliente. E a gente começa a ter uma noção quais são os clientes que estão dando prejuízo ou não. E aí, os que estão dando prejuízo, eu vou dar uma atenção especial, porque está tendo um desequilíbrio. E aí eu olho tanto o que está acontecendo ali com aquele cliente, né, que está estourando. Uma dica para vocês. Por exemplo, na precificação, normalmente, gasto 45% da precificação na mão de obra direta. Por exemplo, eu tenho um cliente de R$10.000. Eu vou gastar ali uns 4.500 para ele de mão de obra direta. O restante overhead é lucro e impostos. Por exemplo, 100 mil seria 45 mil que eu vou gastar de mão de obra direta. Aí, quando você joga na rentabilidade para o cliente, você já vê que determinadas mãos de obra versus a receita já está com 60%. Não é 45%, está 60%, está 70%. Ou aconteceu um estouro de 80%. Aí, rapidamente você consegue identificar que naqueles clientes, e desanda tudo, né? Já estoura overhead, já estoura não estoura o lucro, né? O lucro já some e o imposto é o mesmo, mas já fica uma conta com um saldo negativo. E ali você já consegue ter uma rápida análise, né? De 30 clientes, você já faz, tem outros cursos, tem ferramentas próprias para isso, que você, tem até apresentações que eu já fiz. Aí faz essa conta rapidinho, aí você começa a controlar, né? A precificação é a referência e a prova real, você começa a comparar e falar, olha, está fora do normal, não dá para ficar fazendo assim, olha, aí você começa a ir pelos pontos mais crônicos para reverter a situação. Eu tô com essa sensação, porque assim, eu acabo de pegar um cliente, sei lá, relacionado a shopping, que dá uma demanda muito alta. Então é isso, eu tenho 10 funcionários e às vezes em alguns momentos parece que está eu e mais esses 10 envolvidos no mesmo cliente. Aí eu falo, pô, isso não é legal, porque eu tenho outros também, né?
E pelo que o cara está me pagando, eu falo, pô, ele não está buscando essa mão de obra toda, porque todo mundo está envolvido. A gente inteira envolvida com o cara, com eles, por conta da demanda é alta. E aí você fica naquele impasse, né? Ah, é uma receita que você não quer perder. Mas eu falo, será que eu não estou perdendo mais atendendo desse jeito? Eu podia gastar a minha energia indo atrás de outros, sabe? Eu tenho essa sensação e, olha, é uma angústia, cara, porque a gente fica na liderança sozinho, você não tem muito com quem reclamar, né? Não tem com quem falar. Então, assim, quando aparece esses cursos, eu participo da Abracom, né, que é a Associação das Agências também, né? Então, lá eu divido as minhas dores e sei que tem muita gente com as mesmas dores que eu. E, assim, eu fico procurando um remédio preventivo para isso, sabe? Mas eu estou chegando E tem. Eu posso falar para você, e tem fácil isso, tá? Tem Você fácil. já mostrou o caminho aí, tem lá o curso, tem umas coisas, eu vou ter que me inteirar disso aí. Depois a gente pode falar, vou mandar um e-mail para você, Tá para a bom. gente esmiuçar melhor isso aí. Tá? Eu consigo te mostrar na prática tudo isso que eu falei contigo, tá? Eu consigo te mostrar de forma, uma solução prática, tá? Mais alguma pergunta, meu amigo? Mais alguma dúvida? Não, só isso. Deixa as outras pessoas também falar e depois a gente se fala. Obrigado, viu? Tá bom, eu que agradeço, tá? Pela atenção e participação. Tá. Eu não sei. Anderson, tem outra pergunta do Guilherme Grilo, da agência Ivoire, aí no chat. Alberto, precisa de operação não. Aí, qual que é? É É o Guilherme. Guilherme Grilo, isso, da agência Ivoire. Para isso, preciso implementar ferramentas de gestão para a agência. Timesheet é fundamental. É o que eu disse no início. Tem a precificação, a venda, mas depois tem que cair na operação e funcionar conforme combinado. Isso, Guilherme. Assim, eu já estive igual vocês, assim, eu trabalhei muito igual vocês. E essas dores, a gente sofre com isso. E quando eu ia ajudar uma agência, eu tinha que meio que estar pronto para ajudar vocês, né? Então, eu criei ferramentas justamente para facilitar a vida de vocês. Por quê? Como você falou, é importante, fundamental estar o timesheet. Mas, às vezes, não tem um timesheet. Não tem um timesheet. Então, a gente tem que buscar um mecanismo, né? Tem mecanismo da gente mapear ali por pesquisa, né? Aonde cada uma pessoa está alocada para cada cliente e automaticamente já saiu os valores e a gente cruzar as informações para fazer esse cheque que você está falando. Olha, a precificação, a gente vende, faz tudo direitinho e tal, mas na prova real, na rentabilidade, na alocação da equipe, no controle da mão de obra direta ali, não acontece da melhor forma, e a gente tem que cruzar e rapidamente pedir para corrigir. Pedir para... quando a gente cruza isso, a gente tem vários problemas, né? A gente tem... um problema com vários tipos de solução. Ou é gente enrolando e colocando hora demais no cliente, ou foi vendido errado, que normalmente não é isso, ou é o cliente que está abusando, que está pedindo mais, ou é porque ninguém está vendo e o cara está alocando lá. São vários motivos que a gente tem que olhar, e só o fato de mostrar que tem gente olhando, cruzando as informações e mandando um e-mail e falando, opa, o que está acontecendo aqui? Está gastando 70% da mão de obra direta, eu gasto 10, eu recebo 10 mil, eu estou gastando só 7 mil de mão de obra direta, o que está acontecendo com esse cliente? E tentar recuperar no próximo mês, né? Então, é uma manutenção, todo mês tem que ser feita para a empresa ter um pouco de equilíbrio, a agência ter um pouco de equilíbrio, isso é fundamental, as multinacionais são especialistas nisso. Para quê? Para ela conseguir ter uma alta performance, para ela ter o lucro de 2 dígitos, para ela ter uma melhor combinação. Mas isso que você está falando é o correto. Precificação, olhar a venda
e fazer a prova real e controlar para ver se a operação está funcionando conforme combinado. Beleza, Guilherme? Respondi? Espero que sim. Mais alguma pergunta? Não, Anderson. O pessoal está pedindo o link. Está pedindo o link do... Acho que é da plataforma, né, do seu curso. Dos cursos. Dos cursos. Entra no meu site. Eu vou colocar no chat aqui o meu site. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, www.rabachini.com.br. Ó, o meu site, na parte de cima, tem, por exemplo, tem a parte lá de cursos, e tem uns cursos bem específicos, precificação, tem uns cursos bem específicos para cada necessidade. O que eu posso falar para vocês é assim, que tem apresentações que eu já fiz aqui, com a ajuda da diretoria, ajuda da Lourdes, falando especificamente sobre mão de obra direta, tem a parte de rentabilidade por cliente, que fizemos uma apresentação, de fechamento, rentabilidade por cliente, tem uma parte de orçamento estratégico também, que eu quero fazer de novo mais para frente. Eu trago outras abordagens da precificação, do orçamento para 2024. Então, tem umas coisas ali bem legal, de estratégico, que são específicos do nosso segmento e tem metodologias próprias lá. Então, vocês podem olhar tanto no YouTube do Sinapra, essas apresentações, quanto no meu YouTube ou no meu site mesmo, na parte de baixo lá, tem as reuniões que a gente sempre faz aqui no Sinapro e é justamente para a gente fortalecer o nosso segmento, bombar o nosso segmento ali para resolver trazer esse conhecimento, né, que antes são das multinacionais para as agências nacionais. Aí eu vou olhar aqui uma Manuel Rio. O que é comum é a agência de publicidade ver esse retorno só depois de 3 meses. Gil, é complicado. Depois de 3 meses, o comum é esse. Há um investimento inicial da equipe em entregas, planejamento, até execução e faturamento, só vem 1 ou 2 depois meses, mas a equipe já trabalhou bastante. Analisar o projeto versus execução é uma tarefa árdua. Então, Manuel, vê o que a gente conversou aqui, vender e olhar a rentabilidade para o cliente. Tem ferramentas, uma ferramenta lá que eu mostrei na apresentação, meus clientes conseguem tirar isso de forma rápida, fazer isso de forma rápida, com as informações que vocês têm mesmo, mas de forma rápida, e na apresentação de fechamento e rentabilidade para o cliente, você vai conseguir ver essa ferramenta funcionando e resolvendo a vida, tá? E mostra lá os cliente ladrão de lucro, cliente lucrativo, e ali a gente pode buscar uma alta performance, tá? Mas esse é o caminho. Mas você tem que medir isso. O importante é estar olhando isso para estar alertando, e se gastar muitas horas, pode a agência trabalhar o ano inteiro com esse cliente e não recuperar o dinheiro, porque já trabalhou tanto, então tem que dosar um pouquinho ali, né? Ou negociar com o cliente. Não chegou o link pessoal, posso enviar? Não chegou o link pessoal, Paulo Vitor, o link... achei esse no Google. É esse mesmo, Aline. É esse mesmo. A Aline achou. Obrigado, Vitor. Obrigado, Aline.
escreveu, eu tinha escrito aqui, um pouquinho mais para cima. Eu não sei, talvez... para quem está mostrando... Eu acho que eu mandei sem querer para a Cláudia. Aqui está sempre direcionado para quem é informação, né? Mas é o meu nome. É assim, vocês querem me achar, ó, segue link do curso de Orçamento Estratégico e Alta Performance. Opa, muito obrigado, Cláudia. É o Rabachini, essa é a de precificação, ela passou, mas achando esse, você vai achar todos os outros que estão todos juntos. O legal é a gente estar juntos, trocando essas informações, porque é um mundo de informação no nosso segmento. É muita informação, é muita particularidades, segredinhos que existem no nosso segmento, e assim, eu acho que tem solução para tudo isso aí, mas se não tem solução, a própria agência, a gente vai cercando ali o problema, ela mesma encontra a solução, ela encontra. Isso que eu faço com o financeiro, com o dono de agência. Quando eu não tenho uma solução, eu tenho um repertório, mas eles encontram ali a solução, e isso é maravilhoso, e eu vou aprendendo também junto com eles, porque cada agente tem sua particularidade. E mais alguma pergunta? Achei que acabou, viu, Anderson? Opa! No YouTube não tem, no Zoom também não tem. Só uma perguntinha rápida aqui, Anderson. Eu não... tem algum benefício para o sindicato, para o associado do Sinapro, é isso? Pelo Sinapro, tem 25% de desconto nos cursos e na prestação de serviço também. Tá. Tá? Eu ainda não sou associado, mas enfim, vou procurar aqui e a gente vai se falando. Tá bom. Eu coloquei aí no chat o e-mail do Sinapro São Paulo, caso alguém tenha alguma dúvida, tá? O e-mail do marketing, e aí pode fornecer o número do CNPJ da agência, a gente já consulta o cadastro e já disponibiliza o cupom de desconto, né, Anderson? Que você vai encaminhar para a gente. E quem for de Sinapros de outros estados poderão fazê-lo através dos contatos dos Sinapros, porque aí nós disponibilizaremos para eles também, tá? Então, ficamos aqui à disposição do Sinapro São Paulo, e os demais Sinapros também terão esse cupom, ok? Maravilha. Alguma pergunta? Ou vamos encerrando? Bom, foi um prazer falar com vocês. Muito feliz, né, por essa oportunidade, a gente ter essa troca, ter esses questionamentos. A gente vai amadurecendo isso, né? A Giovana agradecendo, eu que agradeço a oportunidade, o Guilherme, muito obrigado. E vamos esperar uma próxima oportunidade de a gente estar junto de novo, tá? Obrigado. Pessoal, e Anderson, pessoal, próximo evento do Sinapro São Paulo, tá? E aí vai ser extensivo a todos os Sinapros, no dia 31/10, uma palestra sobre compliance trabalhista. Eu sei que o pessoal que está aqui é mais da área financeira, mas acho que vale a pena depois compartilhar. Nós vamos mandar as informações por e-mail para quem participou e se inscreveu da palestra do Anderson, ok? Legal. Bom. Legal, muito obrigado. Isso, né? Obrigadão, Lourdes. Você... Obrigado, até a próxima. Edjane. Até a próxima, Alberto. Obrigada aí pela participação. Obrigado, Alberto. Imagina. Vocês estão no Cláudia, Edjane, Marcão, gente, obrigada. Tchau, tchau. Tarde. Fiquem todos com Deus, tá? Muito obrigado, pessoal.